Bom, pessoal, bom dia, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme for assistir. Essa aqui é resolução, né, a resolução dos exercícios 1, e depois eu vou dar continuidade, se der tempo, nos 45 minutos, do exercício 2 também. Certo? Essa aqui é da semana, dia 9 e dia 13, e essa aí é para mim verificar, façam aí as correções para mim verificar o caderno de vocês nas respectivas aulas. Bom, apesar que semana que vem nós vamos ter os conselhos, tá? Então aqui na primeira questão nós temos aqui eu quero saber qual é a definição mais próxima, né, desses 5 alternativas. Chama-se pressão média sobre a superfície plana. Por definição, a pressão média ela é dada por F, vetor F sobre A, onde F é o módulo da força média sobre uma superfície de área A, vou botar aqui A, onde a força média é em Newton e a área em metro quadrado. Logo, o que se aproxima mais dessa definição é a razão entre o módulo da força que atua perpendicularmente na superfície e a área dessa superfície. Alright? Então vamos lá. Então aqui ele diz o seguinte, ó, que a força média é diretamente proporcional à pressão média e inversamente proporcional à área dessa superfície. Certo? Ou seja, o esqueminha seria mais ou menos assim. Ela é diretamente proporcional à força e a pressão é inversamente proporcional à área. Então, se a força aumenta, aumenta a pressão. Se a área aumenta, diminui a pressão. Se a força diminui, diminui a pressão. Se a área diminui, a força aumenta. Então está aí as suas proporcionalidades. Fechou? Então esse é o item B. Nessa questão, um gás encontra-se contido sob pressão de 5. Aqui, eu já vou arrumar isso aqui. Não vou arrumar, demorar. Então aqui ao quadrado, ao cubo, que é o quadrado, e esse aqui também é o quadrado. Quando eu colei aqui, saiu a configuração. Como nós já sabemos que a pressão é força sobre área, e nós queremos aqui saber qual é o módulo dessa força, então a força vai ser igual à pressão vezes a área. Sabemos que a pressão é 5 vezes 10 na 3 Newton por metro quadrado. E a área é 2. Ele está aí aqui o número inteiro. Então, para mim responder algumas perguntas, como é que eu faço e o que é que eu faço com o expoente, alguns têm essa dúvida, porque só multiplica as matizes. Quando eu tenho um número inteiro, se eu for transformar ele em notação, que é metro quadrado, notação científica, o 10 vai ser elevado a zero, porque 10 na zero é 1, 1 vezes 2 é 2, eu não mudo esse número inteiro. Fechou? Então o módulo dessa força, daí eu já não preciso mais
colocar a seta do vetor, então o módulo dessa força vai ser 5 vezes 2, ó, 5 vezes 2, mantenho a base, vezes 10 dá 3, ó, vezes 10, somo o expoente, então 3 mais 0. Isso que vocês deverão fazer sempre quando houver multiplicação de notações científicas. 5 vezes 2, 10, vezes 10, 3 mais 0, já escrevi 3, é 3. Como aqui corta Newton, metro quadrado com metro quadrado, só sobra Newton. Ou, se tu quiser manter a mantise, ela tem de ficar entre 1 e 10, ou seja, ela tem de ser, a mantise que é o A, né? Ela tem de ser, no caso, 1 tem de ser menor que a mantise, e a mantise tem de ser menor ou igual, né, a 1, aqui menor que 10. Então ela não pode ser, ela pode ser 1, mas não pode ser 10, pode ser 9,99. Lembram disso? Então se quiser botar nessa grandeza, pode fazer isso, tá? Por que foi para 4? Desloquei a vírgula uma casa para a direita, para a esquerda, perdão, para a esquerda, aí eu somo 1 no expoente. Então voltou uma casa e somei 1 no expoente. Fechou? Então essa aqui é a resposta, 1 vezes 10 dá 4 Newton. Esta é a resposta da questão. Eu procurei tirar o máximo de dúvida nessa questão. Beleza, pessoal? Bom, determine a massa do gás perfeito sobre as transformações indicadas a seguir. Bom, compressão a temperatura constante é chamada de transformação isométrica, isotérmica. Aqui, expansão de pressão constante. Eu tendo a expansão em pressão constante, a transformação é isobárica. Se eu tiver aqui a transformação em volume constante, é isovolumétrica ou sem tirar aqui, ó, tirar o volu aqui, isométrica ou isocórica, que é um R, córica. Fechou? Essas transformações. Então, isotérmica, isobárica e isocórica, ou isométrica ou isovolumétrica. Então, vamos procurar primeiro eliminando. Ó. Primeira é isobárica, não tem, é isométrica, perdão, então isobárica não é. Isométrica é volume, isotérmica, uma, isométrica volume, tira isométrica. Então tem duas. Na segunda eu tenho a isobárica. Então adiabática, eu já vou dizer o que significa adiabática. Isotérmica, não, é isobárica. Isobárica, fechou, isocórica, volume, isobárica. Então eu tenho a C e a E. Isovolumétrica ou isométrica. Então, adiabática, então, isotérmica não é, isocórica não é, isobárica não é. Adiabática, não. A isométrica, essa aqui é uma superfície. Isso aqui. Então, quando eu tenho compressão aqui, ó, tenho mudanças. Então, aqui isométrica, essa é a questão E. A adiabática não é. Por que a adiabática não é? Porque a transformações, adiabática não é porque transformações, adiabática, transformações adiabática é adiabática, vou tirar o plural ali, é aquela que
é aquela que se processa sem troca de calor com o meio externo. Ou seja, ela trabalha no sistema isolado. Sistema isolado, sei lá, que algum isolamento térmico. Ela se dá aqui no sistema isolado, ela se dá pressão baixa, alta temperatura. Show? Aí dá no sistema isolado. Essas são as transformações. E aqui ele não se refere, nesse problema, se ele está se referindo a um sistema isolado, tá? Então há expansão, há um aquecimento, há um sistema com compressão e assim por diante. Beleza? E não esqueçam, né? Deixando aqui uma dica. Toda vez que eu tiver, a gente vai falar no futuro próximo aí, toda vez que eu tiver variação de volume, então isso eu vou ter aonde? Sistema PV, por exemplo, né? PV, onde o volume está variando, eu tenho trabalho realizado. Então, expansão e compressão, né? Então, temperatura constante, pressão constante, esses dois eu tenho trabalho. Então, aqui, no 1 e no 2, eu tenho trabalho realizado. Aqui eu não tenho trabalho realizado. Show? Porque o volume é constante. Tranquilo? Então, vamos lá. Nessa terceira, nós temos aqui um gráfico PV e ele já está informando, ó, que o 3 é um sistema diabático, ou seja, é aquela que se processa sem a troca de calor com o meio. Então eu vou ter aqui o 1, o 2, e eu tenho duas transformações. Que transformação é essa? Como aqui não há mudança de pressão, essa aqui é uma isobárica. Como aqui há mudança de pressão, porém não há mudança de volume, é isométrica ou isocórica ou isovolumétrica. Então eu vejo a primeira, isobárica. Onde é que eu tenho isobárica aqui? Eu tenho aqui isobárica, aqui isométrica, isoterma. Não. Eu tenho na segunda uma isométrica. Então aqui isotérmica, isométrica ou isovolumétrica, isotérmica, isobárica, isobárica. Então a questão vai ser a 2. Fechou? A própria tranquilo. Se eu perguntar, obviamente, que eu não vou apertar qual é a 3, porque a 3 já está dizendo ali. Mas vamos responder essa aqui. Nessa questão, eu tenho o seguinte. Lá na apresentação que eu fiz, nós fizemos o seguinte comentário. Aqui é a origem do gráfico. Então, zero volume, zero pressão. Não tem nada acontecendo. Quanto mais a temperatura se afasta da origem, a curva se afasta da origem, maior a temperatura. Ou seja, há um aumento da temperatura. Logo, podemos definir que T1 é menor que T2, que é menor que T3, ou T3 maior que T2, maior que T1. Tranquilo? O que tiver no gráfico aqui. Então, a resposta mais correta, né? Mais correta seria a letra B. Cadê minha caneta? A letra B. Fechou?
Agora aqui não tem um NASH. Então vamos lá ver no nosso... Aqui eu acho que eu fiz 15 minutos. F5. Então essa aqui é a segunda parte, o exercício 2. Vamos resolver o exercício 2. A questão 1965, ela diz o seguinte: uma amostra de gás perfeito com recipiente de 10 litros. Deixa eu resolver um negócio aqui para ir. A pressão de 1,5 atm, e essa amostra foi transferida para outro recipiente de 15 litros, mantendo a mesma temperatura. Opa, mesma temperatura. Mesma temperatura significa temperatura constante. Se a temperatura é constante no gráfico P1, no gráfico não, na expressão P1V1T1 é igual a P2V2T2, nós temos o seguinte: temperatura constante, então nós tiramos a temperatura. Qual é a pressão dessa amostra de gás? Então nós temos um gás a 1,5 atm a um volume de 10. Depois, esse mesmo gás, ele vai para uma certa pressão que eu não sei, e ele tem 15 litros de volume. Então aqui basta que 1,5 vezes 10 dá 15. 15 passa para cá dividindo. Então a pressão vai ter uma descompressão, né? P2 vai ser igual a 1 atm. Houve uma descompressão. Essa é a resposta dessa questão aqui. Na questão 1.2.10, nós temos um recipiente que contém certa massa de gás ideal, que é a temperatura a 27 graus Celsius. Ocupa um volume de 15 litros ao sofrer uma transformação isobárica, pressão constante. O volume ocupado pela massa gasosa passa a ser de 20 litros. Nessas condições, qual foi a variação de temperatura sofrida pelo gás? Aqui ele pede variação de temperatura, que é temperatura final, nesse caso a gente está chamando de T2 menos T1. Ele quer saber esta variação. Então vamos descobrir a variação do gás, beleza? Então aqui ele tem aqui, ó, a temperatura 26 graus, ocupou, tal. Então nós vamos lá ver. Então nós vamos ter V1, vou eliminar a pressão, V1 sobre T1, que é igual a V2 sobre T2, beleza? Ele dá o volume, vamos fazer aqui antes, TK é igual a 27 ATC mais 273. Pode fazer aqui ou pode fazer lá também, tá? Pegar isso aqui e colocar aqui no lugar de T1 e calcular também. Mas pode fazer fora também se vocês acharem mais confortável. Então TK é igual a 300K. Show? 300K. Então aqui o volume 1, um recipiente que contém certa massa de gás ideal, que é a temperatura 27, com um volume de 15 litros. Temperatura aqui é 300K. E volume 2, 20 litros. E eu quero saber o T2, para depois fazer a variação. Então aqui multiplicar em cruzados, né, como vocês dizem, né? Então eu vou ter 15 vezes T2, que é igual a 300 vezes 20.
Então a temperatura de T2 é 300 vezes 20 sobre 15. Então aqui nós vamos ter T2 igual 300 vezes 20, 2 vezes 3, 6, e aqui 1, 2, 3 zeros. Divide por 15. Quem não quiser fazer continha, blá 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 blá, e vocês já vão cair direto na calculadora mesmo, porque eu não estou vigiando. Então 600 dividido por 15 é igual a 400. 400K. Olha, agora eu tenho aqui a temperatura T2, então a variação de temperatura é 400 menos T1, que é 300. Logo, a variação de temperatura vai ser 100K. Beleza? Se quiser saber em Celsius, aí seria TC, que é igual a TK menos 273. Então, TC vai ser igual a... Isso eu quero saber a variação, né? Então vai ser 100 menos... Desculpa. Aliás. 400 menos 273. Então vamos lá. 400 mais 273, mais rápido assim. 127 graus. 127 graus Celsius. Então, ΔT agora em Celsius vai ser, olha só, temperatura inicial 127, final, e a inicial foi 27. Então TT vai ser, ΔT vai ser 127 menos 100 graus Celsius. Aí vocês perguntam, como é que deu a mesma resposta? Por que que deu a mesma resposta? Aqui está o código. Me responda em sala de aula. Irá ganhar 1 ponto na prova. Mas tem de me dizer a resposta pessoalmente, para mim, qual vai, por que deu a mesma valor? Quer dizer, deu unidades diferentes, né? Mas deu 100K e 100, como é que coincidiu o valor? Por quê? Beleza? Na 3, certa quantidade de gás ocupa um volume de 3 litros. Aqui é 311, 3 litros. E sua temperatura é de 450K. Sem que a pressão mude, sua temperatura é baixada para 300K. Determine o volume do gás. Bom, pessoal, ele está falando aqui, ó, sem que a pressão mude. Ele não está dizendo que é isobárica, ele não está sendo tão explícito, ele não está falando, ou melhor, ele está falando que é isobárica, ele está falando que é pressão constante. Então tem de prestar atenção no que está acontecendo, como é que está colocando, né, no contexto ali. Então eu vou tirar a pressão de novo, né? Então, e visto que ele está dando temperatura e está dando volume. Então é V1 sobre T1, V2 sobre T2. Tranquilo? Então volume 1 é 3 litros, com uma temperatura de 450. Depois ele vai ter um volume 2 que eu não sei, e a temperatura baixa para 300. Então aqui multiplicando em x, né? Então nós vamos ter 3 vezes 300 dividido por 450.
vocês montem assim a questão e aí coloca V2 vai ser igual. E aí, porque eu quero que vocês saibam manipular porque até aqui, pessoal, até aqui é a física. Agora o resultado é a matemática, tá? Então aí vocês podem colocar como 40 minutos para fazer uma provinha, 45 minutos é ruim de fazer uma provinha, então adianta-se com a calculadora. Show? Tá aqui. Então ele vai dar 2 litros, porque houve uma descompressão, né? Ó, de 3 litros para 2 houve uma compressão, desculpa, comprimiu o gás. Bom, nós vamos agora para 412. A 412 ela diz o seguinte: determine a massa do gás perfeito sobre uma transformação isométrica. Isométrica, pessoal, ela se refere ao volume constante. E eu posso perguntar, eu posso fazer esta mesma questão na prova. Eu estou fazendo aqui a resolução, eu posso fazer essa mesma questão na prova. Tá? Volume constante. Tá? Então essa aqui é isométrica, claro. Eu posso perguntar para vocês, qual é a lei que se refere, qual é o cientista ou a lei que se refere a essa transformação? Aí vocês vão colocar aí, lei de Charles. Show? Lei de Charles. Então eu vou eliminar o volume. Então eu vou ter P1 sobre T1, P2 sobre T2. Fechou? Muito bem. Então detalhe, né? Ele está dando aqui, ó. Eu quero tudo em K. Exige tudo K. Então nós temos aqui, nós vamos ter de fazer tudo em K aqui. Então TC mais 273, TK é igual a 47 mais 273, então TK, aqui é T1, né? Vai ser 7 com 3, 10, vai 1, 7 com 4, 11, mais 1, 12, fica 1, 2 com 1, 3, então 320K. E a T2K vai ser aqui é 1, né? T1C mais 273. Então T2K vai ser igual, T1C é 127. Então 127 mais 273. Então T2K vai ser 7 com 3 dá 10, vai 1. 7 com 2 e 1. 7, 9, 10, vai 1, 2, 1. 2, 1, 3, mais 1, 4. 400K. Então nós temos aqui pressão 1, a temperatura T1, que é 320, que é igual a pressão 2, que eu quero saber, a 400 graus. Show? Vamos pegar o nosso... Deixa eu arrumar aqui a minha... Então vamos arrumar a nossa continha aqui. 4 vezes 400 dividido por 320. Então P2 vai ser igual. 4 vezes 4, 16, 2 zerinhos. Dividido por 320. Então aqui corta, né? Então vai dar 160 dividido por 32. Então vamos lá pegar a calculadorinha. Então vai ser 4 vezes 400 dividido por 320. 5. Como eu limpei ali, né, eu simplifiquei, 360 dividido por 32. Vai dar o mesmo 5, tá? Só para vocês terem noção. Então vai dar 5 atm de pressão. Fechou? 5 atm de pressão.
Na questão 5.13, eu tenho o seguinte. Na questão 5.13, eu tenho o seguinte. Um gás ideal está contido em um recipiente fechado. Um recipiente fechado. É um sistema. Ele é fechado, mas tem influência, né? Eles trocam calor. O volume é constante e a temperatura é de 27 graus. Então aqui a gente já sabe, o volume é constante. Então aqui é uma isocórica ou isométrica ou isovolumétrica. Ok? É uma das três. E ele está dizendo o seguinte. Ele está dizendo o seguinte. Ele tem a temperatura, esse aqui, TC, a gente já sabe que vai dar 300, né? Mas é bom sempre fazer para manter essa expressão no teu cérebro, tá? 27 mais, porque isso aqui tem de estar na tua mente. Isso aqui vai dar 300K. Então ele está dizendo o seguinte, para que a pressão desse gás sofra acréscimo de 50%, é necessário elevar sua temperatura para quanto? Então ele tem uma temperatura P1 sobre T1 e ele tem uma pressão, ele sofreu um aumento de temperatura, né, P2 para T2. Ele teve um aumento de pressão, um acréscimo. Se teve um acréscimo, então houve uma soma, né, de 50%, beleza? Ou seja, 50% é a mesma coisa que 1,5. Tranquilo? É a mesma coisa que 1,5. Então, P2 é igual a 1,5 de P1. Então, nós temos aqui P1 igual a 300, que é igual a 1,5 de P1 sobre T2. Eu quero saber o T2. Então, aqui vai ficar P1 vezes T2 e vai ficar 1,5 P1 vezes 300. Tranquilo? Então aqui, pessoal, P1 com P1 sai fora. Então T2 vai ser igual a 1,5 vezes 300. Então T2 vai ser, é só multiplicar aqui. Bom, 1,5 vezes 300. Então aqui vai para 450K. A gente já sabe que vai dar 127, né? Se eu não me engano, dá um pouquinho mais, né? Eu não me lembro agora. TK, não, TC é TK menos 273. TC é igual a 450 menos 273. Então TC vai ser igual a 450 menos 273. 177. Opa, 177 graus Celsius. Então, se eu perguntar a variação aqui, aqui já está em K, né, tá tudo certinho. Então, se eu quiser a variação em K, é T2 menos T1, delta T vai ser, quanto é que é T2? A T2 foi 450. Quanto é que foi? T1, 300. Então, a variação de temperatura foi 150K. Ou, delta T T2, agora só que é o C, né? TC2 menos TC1, só para saber que é de Celsius. Foi 177 menos 27. Então, TC vai ser 27 menos 7. 7 menos 7 dá 0. 7 menos 2 dá 5. 1 menos nada, 150 graus Celsius. Então,
se vocês acharem a resposta aqui para Kelvin, vai ser mesmo para Celsius, só troca só troca a unidade. Mas se eu quiser para Fahrenheit, T Fahrenheit, aí vocês vão ter de fazer menos 32 sobre 9, aí não dá para fazer direto, menos 273 sobre 5. Se eu quero saber em Fahrenheit, aqui o TK, a variação 150, então vai ficar assim, ó, TF é igual. Eu vou fazer direto aqui, tá, pessoal? Porque eu não tenho mais espaço aqui na tela. Então vamos pegar só a variação, vai ficar quanto? 150. Isso aqui vai ser a variação. Bom, se é a variação, eu não preciso nem fazer essa aqui, né? Na variação é essa aqui, ó. Delta F dividido por 180, que é igual a θ K dividido por 100. Como a variação θk for 150, aí só basta pegar ou trocar o θk, ΔK, aliás, por 150. Aí tu faz aqui. Beleza? Isso aqui é só um complemento, tá, pessoal? Não dá tempo fazer essas coisas em sala de aula, porque demanda muito tempo. Então aqui, ó, vai ficar 180 vezes 150 dividido por 100. Vai ficar 270. Agora olha só, eu posso pegar também 150, dividir por 100, vezes 180. Vai dar o mesmo 270. Então se for delta T em Fahrenheit, vai dar 270 Fahrenheit. Alright? Muito bem, pessoal, então vamos para a próxima questão. Essa questão foi aquela questão que eu fiz alguns exemplos em sala de aula, certo? Aqui eu quero saber o seguinte. Considere o diagrama onde se apresentam duas isotermas. Ele está dizendo que não é diabática, é duas isotermas, TA e TB. As transformações gasosas 1, 2 e 3 são respectivamente. Bom, se ela já está afirmando que TA e TB são isoterma, 2 já é uma isoterma. Beleza? 2 é uma isoterma. Então vejam só. Onde é que tem a isoterma ou isotérmica aqui? Isocórica na 2, ó. Aqui é a transformação 1, aqui é a transformação 2, aqui é a transformação 3. Isocórica, isobárica, isobárica, única isotérmica, ó. O resto é isocórica. Então é a D. Não preciso nem olhar as duas. Bom, se eu não sei quem é A1 e quem é A2 e eu exigir que vocês nomeiem, então isobárica é A1. Onde é que está a isobárica? É 1. Vê se fecha se é isobárica. Pressão constante, ó. A pressão não muda. Pressão, volume está 2,2 e a pressão está 1. Volume está 3,2, a pressão está 1 de novo. E a 3 é isocórica? Isocórica, isométrica, isovolumétrica é volume constante. Eu mudo de temperatura TA para TB e ela continua o mesmo volume. Então, fechou. Tranquilo? Ou, tu poderia olhar pelo gráfico, né? Que ele não muda e tu identificar onde é que está a isobárica e a isovolumétrica. Muito bem. Aí eu fiz uma seguinte questão. Se TA é igual a 100K. Aí a gente resolveu aí na sala e achou o valor de TB. Tranquilo? Então, se eu estou falando sobre essa transformação aqui, aí esse comportamento vai ser, essa temperatura vai ser em cima dessa transformação, certo? E se eu estiver falando dessa transformação, TB vai assumir essa transformação aqui, tranquilo? Muito bem.
Agora, para fechar os 45 minutos, eu não vou fazer novamente essa aqui, tá, pessoal? Se eu for fazer, vamos fazer rapidinho aqui, transformação. Não, não vai dar tempo, porque já está 40 minutos de aula aqui, eu já fiz em todas as turmas, né? Então, se eu tiver nessa aqui, nessa questão, um gás perfeito tem como variáveis de estado a grandeza, as grandezas, pressão, volume e temperatura. O diagrama de volume TV é representado nesse gráfico aqui, AB e BC. Muito bem. Muito bem. Vou dar um tempinho aqui, pessoal, que eu estou arrumando aqui. Estou arrumando aqui a minha planilha. Aqui. Aqui, só para mim poder... Muito bem. Então ela está dizendo o seguinte, né? Se fosse um diagrama PV, ela teria de apresentar uma transformação isotérmica, né? Uma transformação isotérmica. Então a pergunta é o seguinte: se ela vai fazer uma transformação isotérmica, na transformação AB, ela é isométrica. Ela é uma transformação isométrica. Então ela vai ter de apresentar AB, tá? Ela vai ter de apresentar um volume, sei lá, vou fazer aqui. Aqui, PV, ela vai ter de ter essa transformação aqui. Aqui o volume, ela vai ter essa transformação aqui. Você sempre bota no meio, né? De A para B. Show? Detalhe, como ela vai ser uma PV, vai ser uma isométrica, ela tem de ser uma curva. Logo, de cara, a gente já corta essa aqui. Então, assim, ó, só para a gente ter... Se a temperatura, só para ter alguma coisa... Se a temperatura T do gás aumenta, se a temperatura aumenta, a sua pressão aumenta também. Certo? Logo, agora, essa aqui em relação a esse gráfico aqui, tá? Se aumentar a temperatura, aumenta a pressão. Então aqui, ó, aumenta a temperatura, aumenta a pressão. Aumentou a temperatura aumentou, aumentou a pressão. Fechou? Agora, aqui não vai dar. A transformação BC. Agora aqui, ó, BC é isométrica. Não é uma isométrica? Isométrica. Estou falando do temperatura isotérmica. Não pode ser isométrica. Isotérmica. Térmica. O que tem que acontecer? Se aumenta a pressão, o que tem de acontecer com o volume? Diminuir. Então ele vai ter esse comportamento aqui. Show? Vai ter esse comportamento.
Então, para ficar registrado na mente de vocês, nessa transformação, no diagrama PV, a transformação isotérmica, ela representa uma hipérbole. É junto, tá? Hipérbole. É uma hipérbole, ou seja, uma curva. Então, qual dessas aqui representa? Essa é uma maneira de enxergar esses gráficos aqui, tá? Essa é uma maneira. Então, quando há essa transformação, se aumenta a pressão, diminui, há uma compressão. Então, veja assim, por que esse aqui não é? Por que esse aqui não é? Porque ele aumenta o volume e cai a pressão. Não pode, isso no PV não pode. Tá? São inversamente proporcional. A pressão é inversamente proporcional ao volume. Então, se a pressão aumenta, que foi dito já aqui nessa primeira situação, se a pressão aumenta, o volume tem de cair. Então aqui, ó, aqui aumentou a pressão, diminuiu o volume. Desculpa. Aqui diminuiu a pressão, diminuiu o volume. Aqui, vamos fazer na ordem, né? Vamos fazer na ordem aqui. Olha só. Opa, errei. Olha só. Se a pressão aumenta, que foi o que ele mencionou aqui na primeira transformação, esse volume tem de diminuir. Na realidade, o volume aumentou. Tá vendo que o volume aumentou? Então, essa aqui está fora. Aqui é a mesma coisa. A pressão aumentou. Olha só o volume. Aumentou também. O volume está aqui, ó. Partiu do mínimo, foi para o máximo. E foi nesse sentido. Está errado. Nesse caso aqui, ó, aumentou a pressão, o volume também aumentou. Está errado. Não pode ser diretamente proporcional. Esse aqui está certo. Ó. Aumentou a pressão e o volume diminuiu. Inversamente proporcional. Então essa aqui está correta. Fechou? Tem mais uma? Não. Acabou. Então, pessoal, deu 47 minutos de aula. Então vamos fechar 50 nesse trem aqui e descobrir a temperatura TB. Então vamos aqui na transformação isobárica. Onde a pressão é constante. Aqui, ó. Show? Então nós temos, se é isobárica, então P é constante. Então nós vamos ter V1, T1, V2, T2. Fazendo aqui, arrumando a nossa, quem é o V1? É esse volume aqui. Então é 2,2. Quem é T1? É onde começa o processo. Está aqui, ó. O volume está aqui, ó. T1. Não, é isobárica, está aqui. Desculpa. É isobárica, então nessa reta aqui. Onde é que ele está, em qual isoterma? Está na TB. Então T1 é TB. Isso é igual. Ele vai no final do processo. Volume 2, 3,5. Aqui quem é? TA. T2 é TA. Então TA é 100. Então já vou substituir ali para 100. Aqui vai ficar um videozinho um pouquinho mais longo. Aqui é 100. Então nós vamos ter o seguinte, ó, multiplicar cruzado. Então TB vai ser igual a 100 vezes 2,2 dividido por 3,5. Então TB vai ser igual a 220 TB aqui, né? Dividido por 3,5. Então TB vai ser igual a aproximadamente 63K. Se eu quiser saber quanto é que dá em Celsius, então TC TK menos 273. Isso aqui, TC, é 63 menos 273. Então TC vai ser igual a menos
aqui vai dar 0, vai dar 1 e aqui vai dar 210 graus menos, né? Graus Celsius. Show? Praticamente congelado. Certo, pessoal? Obrigado, então. Tenham um bom dia aí para vocês, boa semana. Corrijam tudo.